Galerinha, estamos de volta e dessa vez para responder uma questão da SpaceX. Vamos lá. A questão diz o seguinte: ao nível do mar, em um recipiente de capacidade térmica desprezível, misturamos 20 gramas de água líquida a 100 graus Celsius com 80 gramas de água a 10 graus Celsius. A mistura troca calor com o meio externo e atinge o equilíbrio térmico a uma temperatura de 20 graus Celsius. Até atingir o equilíbrio térmico, a quantidade de calor que é trocada entre toda a massa de água do recipiente e o meio externo é. Pessoal, então vamos lá. Ele está dizendo que nós vamos misturar duas águas a temperaturas diferentes inicialmente. Quando ele misturar a primeira água, nós vamos ter aqui na primeira água uma quantidade de 20 gramas dessa água líquida. Essa água está inicialmente no estado líquido a 100 graus Celsius. Aí ele vai misturar com essa segunda água. Então vamos começar a pegar aqui os dois dados. Então, nós vamos ter aqui a água 1. Pegar as informações aqui. A massa da água 1 vai ser de 20 gramas. O calor específico da água 1, ele não deu... ele deu sim aqui no finalzinho. O calor específico da água, nós sabemos que é 1 caloria, grau Celsius, tá bom? E a temperatura inicial dessa água 1 vai ser de exatamente 100 graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio, a questão diz que é 20 graus Celsius, então isso aí vai ser a temperatura final. Então, temperatura final vai ser 20 graus Celsius. Vamos pegar agora as informações da água 2. Quando a gente pegar as informações da água 2, do mesmo jeito, essa água 2, que é uma água com a temperatura menor, ela vai ter exatamente 80 gramas da água 2. Calor específico da água 2, como é água, o calor específico aqui vai ser 1 caloria, grau Celsius. A temperatura inicial dessa água 2, ele vai pegar essa água 2 com uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura inicial vai ser de 20 graus Celsius. E a temperatura final vai ser de... cadê? Temperatura final, a temperatura de equilíbrio. Pessoal, só peguei a informação errada aqui, Temperatura inicial dessa água 2 é 10 graus Celsius. Aí a temperatura final que vai ser 20 graus Celsius. Então, a gente percebe que nós vamos misturar duas águas com temperaturas diferentes. Quando a gente mistura essas duas águas com temperaturas diferentes, então aquela água que tem a maior temperatura vai transferir energia térmica para a água que tem menor temperatura. Então, vai ocorrer uma transferência de calor aqui da energia térmica da água de maior temperatura, que é a água 1, para a água 2, certo? Aí ele diz na questão que parte dessa quantidade de calor é trocada entre a massa de água do recipiente e o meio externo. Então, ele está dizendo que ele está perdendo aqui, ele está trocando calor com o meio externo. Então, vamos ver quanto de calor que ele vai trocar com esse meio externo. Vamos ver primeiro aqui qual é a quantidade de calor que a água 1 vai perder. Então, aplicando aqui, se tem variação de temperatura, nós vamos ter o que macete. Então, a quantidade de calor 1 vai ficar a massa, que é de 20 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura. Nós vamos lembrar que sempre variação de temperatura vai ser uma temperatura final menos temperatura inicial. Então, a temperatura final aqui vai ser de 20 e a temperatura inicial é de 100. Então, quando a gente resolver isso, a quantidade de calor 1 vai ficar 20 vezes. Pessoal, tome cuidado com os sinais. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal no maior módulo. Então, aqui vai ficar menos 80. Com isso, a quantidade de calor vai ser mais com menos fica menos. Aí, 2 vezes 8 dá 16. Aí, acrescenta os dois zeros. Então, essa água 1, ela vai perder um total de 800 ou 1.600 calorias. Aí vamos ver, então, quanto de calor a água 2 vai receber para esquentar de 10 até 20 graus Celsius. Então, vamos lá. Pessoal, aqui só a luzinha, mas tá de boa. Vamos calcular agora a quantidade de calor 2. Vai ser a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor 2 vai ficar a massa da água 2, que é 80 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é sempre temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final da água 2 é 20 graus Celsius e a inicial é 10, ou seja, a água 2 ela recebeu energia térmica, por isso que a temperatura dela aumentou.
Com isso, a quantidade de calor da água 2 aqui ó, vai ficar 800 vezes 10 positivo, ou seja, a quantidade de calor vai ficar exatamente igual a 800 calorias. Então, ó, a água 1 perdeu 1.600 calorias, por isso negativo. E a água 2, ela ganhou 800 calorias. Galera, porém tem uma coisa errada aí. Se a água 1 perdeu 1.600, era para a água 2 ganhar 1.600, já que só tem essas duas substâncias. Porém, a água 2 só está ganhando quanto? 800 calorias. E esse restante da água, o que é que acontece com esse restante? Esse restante, ele vai ser jogado para o ambiente, tá bom? Então, esse restante que está faltando aí é liberado para o ambiente. É exatamente isso que ele quer saber, essa quantidade de calor que é trocada para o ambiente. Então, ó, só fazer aqui a soma da quantidade de calor. Tá perdendo 1.600, sendo que dessas 1.600, 8 calorias, ou 800 calorias vai para a água 2. Então, o que vai para o ambiente vai ser menos 800 calorias, que é justamente o que diz a nossa letra D. Então, essa que é a resposta da questão. Pessoal, entender a resolução dessa questão, a questão que está aplicando aqui conceitos de calorimetria. Para ser mais preciso, está aplicando aqui conceito do calor sensível, tá bom? E um tópico específico do calor sensível, que é o nosso calor específico, beleza? Galera, aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!